Olá, você que está aí conosco, assistindo e conectado ao nosso Voz da Estrada. O programa hoje está imperdível, um conteúdo assim maravilhoso, porém diferente do usual. Nossa equipe se deslocou até São José dos Campos, interior de São Paulo, e lá pôde fazer uma entrevista com o Dr. Sérgio Reis, que é especialista em saúde e bem-estar. Hoje, por exemplo, nós iremos observar, nós vamos te esperar lá no programa, tá? Já deixa aí o sininho lá pronto, faça a anotação ali na notificação, para que você não perca, nem você, nem a sua família e vocês motoristas que estão na estrada. Só apenas dando aí, ó, tá uma degustação para vocês do programa, o Dr. Sérgio Reis vai falar sobre como você pode cuidar da sua saúde sem perder a rotina do dia a dia. Por exemplo, saúde física, saúde mental, olha aí, notaram? Então acompanhe lá, vamos lá pro canal Voz da Estrada e nos vemos lá. Vamos juntos! Olá, caminhoneiros, aqueles que estão na estrada. Eu sou o Dr. Sérgio Reis e vim hoje bater um papo com você sobre questões de saúde, questões do dia a dia, as suas emoções, o que envolve a saúde daquele que está na estrada. Bem, quando a gente pensa em saúde integral, a gente não está pensando em doença, a gente está pensando no que está acontecendo com esta pessoa que leva ao adoecimento, ou como nós podemos fazer para que ele não venha a adoecer também. Então, uma coisa, muitas vezes, dentro da medicina mais tradicional, a gente tem uma abordagem mais de sinais, sintomas que levam a uma doença. E aí você pode fazer um tratamento medicamentoso ou uma indicação cirúrgica. Dentro da medicina, na abordagem da saúde integral, nós queremos entender o que está acontecendo com o seu corpo e muitas vezes algo que você está colocando como um sinal, um sintoma, ele simplesmente o problema está em outro lugar. Por exemplo, é algo que está acontecendo na tireoide, mas o problema está lá no intestino. É como se a fumaça estivesse na tireoide, mas o fogo está no intestino. E muitas vezes, o que a gente faz? A gente usa medicamentos e muitas vezes o médico vai dizer para você, tome esse remédio até quando, doutor? Até o final da sua vida. E muitas vezes a gente vai tomando remédio até o final da vida. O que na verdade a gente está fazendo? Diminuindo a fumaça, usando aquilo como uma muleta, por exemplo. A pergunta é, aonde está o fogo? E é o que a gente quer, que a gente faz dentro da saúde integrativa. Entender o que está faltando, o que precisa ser consertado, para que a gente possa, o seu corpo, construir uma saúde, uma longevidade saudável, produtiva, tanto física como emocional e espiritual também. Mais do que simplesmente procurar, né? O mais importante é a gente antecipar, né? A prevenção é a melhor coisa. E na verdade, tem coisas muito simples para a gente fazer que no dia a dia, se você começar a trabalhar, vai funcionar muito bem. Mas mais do que isso, gente, quando a gente fala de saúde, eu sempre digo o seguinte, eu pergunto aos meus pacientes, mas para que você veio aqui? Ah, doutor, eu vim porque eu quero qualidade de vida, eu quero viver melhor. Né? Se eu perguntar para qualquer um de vocês, o que você quer em relação à sua saúde? Eu quero ter saúde, eu quero ter qualidade de vida, mas para que você quer isso? Aí você fala, porque eu quero viver melhor, mas para que você quer viver melhor? Então, quando eu começo a fazer essas perguntas, é para que você busque algo muito importante para você. E se você está na estrada, é porque você sonha em algo para a tua família, para que você possa viver lá na frente. E aí é a pergunta, o que eu estou fazendo com a minha saúde, com a minha vida, vai me levar a viver isso? Se a resposta for não, eu preciso fazer mudanças hoje, agora, enquanto eu não estou doente. Por quê? Porque na hora que chegar essa hora que você estaria vivendo tudo isso que você sonha,
Tudo isso que você planeja, ver seu filho sair formar numa faculdade, ver um neto, poder viajar tranquilamente com a sua esposa, com a sua família, você fala, poxa, mas agora eu tenho que tratar de uma doença. Poxa, mas agora eu tenho uma situação mais grave dentro de casa. Então, quando a gente tem um propósito, a gente pode fazer a pergunta assim, vamos imaginar que eu pegue uma caneta como essa. E essa caneta representa alguma coisa, um alimento ou algo a fazer. E aí você vai perguntar para essa caneta, caneta, você vai me levar aonde eu sonho? Aonde eu quero chegar? Aí essa caneta, que pode ser um alimento, que pode ser algo a fazer, um trabalho, uma função, ela diz, não vou te ajudar a chegar lá. Aí você vai ter que tomar uma decisão. Você vai continuar com essa caneta? Você vai comer essa caneta? Então, eu tenho que tomar uma decisão. Então, por exemplo, eu não faço dieta. Eu vivo um estilo de vida que me leva aonde eu quero viver. E aí a gente tem que fazer escolhas. A vida é feita de escolhas. Então, é essas escolhas que vão construir aquilo que você quer em relação à sua saúde. Na verdade, nem sempre a gente vai conseguir o ideal, né? Porque cada um tem a sua realidade, a sua condição. Uns caminhões vão estar todo equipado com aquilo que há de mais moderno, a geladeira e tal, e você consegue conservar coisas. Outros não, vão ter que se adaptar com o que tem, outros vão comer no meio da estrada. E aí é a escolha que você vai fazendo disso tudo, né? Quando você tem um bom planejamento, e aí tá toda a coisa, se um caminhoneiro vai sair de um estado para o outro, ele tem que saber quantos quilômetros aonde, onde que eu vou dormir, né? Aonde que eu posso parar para abastecer, onde que eu posso parar para comer. Todo esse planejamento ele é importante. Não, eu vou levar coisas. O que é importante naquilo que eu quero construir na minha saúde? O que a gente sabe é o seguinte, hoje, com a facilidade dos alimentos, hoje a gente tem muito produto alimentício. O que é um produto alimentício? É um produto que simula um alimento. Ele não é um alimento, na verdade. Ele não é aquilo que a terra produz. Então, quando você vai pegar um pacote de bolacha, de biscoito, de qualquer coisa aí, ou seja, tudo que está lá nas gôndolas do supermercado, que foram produzidos pela indústria alimentícia, você vai encontrar muito amido, muita gordura hidrogenada, muito açúcar. Ah, tem sabor de morango, mas é só o sabor, o morango nunca passou ali. Esses produtos, eles tendem a aumentar muito a nossa glicemia, ou seja, muito açúcar no sangue, que vai fazer com que o nosso pâncreas produza muita insulina, que vai levar o que a gente chama de resistência insulínica e logo depois de alguns anos, 5, 10 anos, o próprio diabetes. Junto com isso, a gente constrói aquela barriguinha, né? Barriguinha muitas vezes do caminhoneiro, né? Que anda, que não consegue fazer exercício, que está lá na estrada, que não para, só dorme, levanta e vai. E come muito carboidrato. Esse carboidrato, quando eu falo, é o carboidrato mais refinado. São as farinhas, pão, bolo, macarrão, batata, né? E são também o quê? Os refrigerantes, mesmo os sucos. Eles têm muita o quê? Tanto o refrigerante como o suco tem muita frutose. A frutose, ela não deveria entrar de uma maneira mais maciça dentro do nosso corpo. Por quê? Você nunca vai ver pé de suco de laranja, você vai ver pé de laranja. Porque a frutose foi colocada lá na fibra da laranja para que você, ao comer aquela laranja, muito dessa frutose vai ficar na fibra. Como a fibra não é absorvida pelo nosso corpo, você vai eliminar muita frutose. Mas se você faz um suco, você tem ali 5 laranjas para fazer um suco. Mesmo que você não coloque açúcar, que aí ia piorar mais ainda, né? Mas vamos lá, você não colocou açúcar, né? Você tá um suco enriquecido de frutose que vai ser todo absorvido para você. Para onde que ela vai, essa frutose? Lá para o seu fígado. O que começa a fazer? Algumas alterações, por exemplo, na sua TGP, que é um marcador, é uma enzima hepática, na sua gama-GT, que é outro marcador, que vai levar ao quê? Talvez você já ouviu falar nisso, esteatose hepática. Gordura no fígado. A gordura no fígado ela pode ser alcoólica ou não alcoólica. Alcoólica porque você bebe a cerveja, toma uma cachaça,
faz qualquer coisa. Ou não alcoólica, sucos e refrigerantes. Junto com isso vem os doces, né? Que sempre tem aquele docinho que quer comer e tal. Então todo esse conjunto vai levar a processos inflamatórios no seu corpo. Vai alterar a microbiota intestinal, ou seja, o seu intestino vai alterar. Isso vai gerar problemas de saúde. Então, pensando numa organização, é muito melhor você comer menos carboidratos refinados, essas farinhas, pão, bolo, macarrão, comer mais verduras e legumes, uma proteína, né? E gordura boa, um azeite bom, castanhas, um abacate, óleo de coco. Em vez de cozinhar com óleo de soja, canola, girassol, dê a preferência a um óleo de coco, a um azeite. Mas tudo isso acaba sendo um problema para quem não tem tanto recurso, né? E talvez você ir para uma medida como o óleo de coco, que é um pouquinho mais barato que um azeite, você comer mais verdura, legumes, comer uma proteína, mesmo ovos ou uma carne, seja ela uma carne de boi, um frango ou um peixe, né? Trabalhar mais essa parte, gerenciar seu sono. O sono é uma das coisas muito importantes. E muitas vezes, quem está na estrada tem que adiantar a viagem. E esse adiantar a viagem tem um preço. Cuidado com a madrugada. E aí, muitas vezes, nessa madrugada, a gente tem que tomar alguns medicamentos para tentar ficar firme lá. Só que isso, o que está acontecendo nessa hora? Você deixa de liberar dois hormônios fantásticos no seu corpo, melatonina e o hormônio do crescimento. Qual é a função deles? A melatonina, inclusive, ela é o maestro dos hormônios. É ela que organiza o seu corpo. É como se você pegasse, vamos lá, 3, 4, 5 noites rodando à noite. O que isso vai acontecer? É a mesma coisa que você tem um computador que você não desliga nunca. Vai dar ruim, como diz, né? Vai dar ruim. O seu corpo vai cobrar isso. Há um custo muito grande. Então é muito melhor eu dormir e sair um pouco mais cedo do que rodar uma noite ou ir até de madrugada. Porque isso vai comprometer não só a melatonina, mas a sua adrenal que produz cortisol. Esse cortisol daqui a pouco vai chegando ou de manhã ou no final da tarde, você está muito cansado. Então o seu corpo vai alterando várias coisas. Por isso que a gente precisa linkar a alimentação, sono, né, exercício físico, tempo para parar, dar uma esticada, respirar, relaxar um pouco, né? Tudo isso é importante nessa construção da viagem. Cada um tem uma forma de funcionamento. Por exemplo, eu fico tranquilo se eu não jantar. Tem gente que fica tranquilo se não tomar o café da manhã. Então, se você consegue trabalhar, comer 8 horas e ficar 16 horas em jejum, você tem um benefício fantástico. Só aí. Por quê? Porque quando você tem 12 horas de jejum, você começa a baixar a sua glicemia. Quando você tem 16 horas de jejum, além de você abaixar a sua glicemia, você libera macrófagos, que são células de defesa do seu corpo, para destruir células defeituosas, células que estão gastando energia à toa. E isso poupa energia sua. Se a sua alimentação é uma alimentação mais rica em proteínas, gordura boa, carboidratos complexos como legumes e verduras, e você foge do açúcar, foge do leite. O leite, é fácil que a gente pega um leite, vai, toma aí, aquilo dá uma segurada. Só que o leite, ele é inflamatório. O trigo que a gente tem hoje, por isso que as farinhas são um problema para nós, o trigo que a gente tem hoje é um trigo modificado. Então ele vai te inflamar, vai inflamar seu intestino. O seu intestino, ele é uma proteção, uma das grandes proteções, uma grande barreira que nós temos. Ele é todo fechadinho. Então ele só passa ali aminoácidos, glicose, né, ácidos graxos, vitaminas, minerais. Mas quando a gente inflama esse intestino, e o glúten é um dos que mais inflamam, você vai abrir esse intestino, ele vai ficar mais permeável.
E se essas bactérias que estão no seu intestino, elas não são bactérias boas, elas vão produzir uma substância chamada LPS que vai piorar a inflamação, abrir mais esse intestino e aí a inflamação acontece e aí surge o que a gente chama de doenças autoimunes, que são muitas vezes, talvez que você já até tem, tiroidite Hashimoto, uma fibromialgia, uma esclerose múltipla, uma artrite reumatoide, uma psoríase e tantas outras que existem por aí. Até o próprio intestino irritável já é uma doença autoimune, uma síndrome de Crohn. Então, tudo isso talvez você já ouviu ou tem alguém da sua família que já está vivendo isso. Por que isso está acontecendo? Alimentação, intestino comprometido. Então, eu preciso restaurar isso. Então, isso vai interferir no seu sono? Sim, porque o intestino doente, ele interfere porque o intestino, ele produz 90% da serotonina, então o que te dá alegria. Às vezes você está muito triste, muito caído, depressivo. O que está acontecendo? Intestino é uma fonte? É. Tireoide é outra fonte? É. Às vezes se eu já estou fazendo hipotiroidismo, o que o hipotiroidismo está fazendo comigo? Né? Eu estou caindo muito cabelo, minha pele está ficando mais seca, minha unha está quebrando, eu estou tendo mais constipação intestinal, eu tenho dificuldade de emagrecer, insônia, depressão. Tudo isso pode estar relacionado à sua tireoide, por exemplo. Mão fria. E aí é muito fácil você já saber se você já está caminhando para isso. Pega um termômetro, ou carrega um termômetro, se você carrega aí, na hora que você for dormir, na hora que você acordar, antes de você levantar e tudo, bota o termômetro debaixo do teu braço e mede a sua temperatura. Durante 5 dias. Se a sua temperatura estiver menor que 36,3 graus Celsius, nesses 5 dias, você tem um hipotiroidismo que a gente chama subclínico. Os exames estão normais, mas todos esses sintomas, um ou mais, estão em você. E isso já fala com que algumas dificuldades você já vai tendo. Então, é importante a gente ter uma boa digestão, é importante a gente ter um intestino funcionando, é importante a gente ter matéria-prima para o nosso corpo funcionar, porque se tudo isso acontece, aliado a um sono, aliado a uma boa hidratação, tudo isso vai deixar você ter uma saúde e vai fazer você chegar no objetivo que você quer lá na frente. Estresse você sempre terá. O que a grande chave é como gerenciar. Né? Então, assim, falar assim, eu vou ficar livre de estresse. Você vai ficar livre de estresse no dia que você morrer, porque aí não tem estresse nenhum, né? Mas enquanto você viver, você vai viver estresse. Então, eu preciso gerenciar. Tem algumas coisas que não é sua, você tem que deixar para lá. Aquilo que você pode mudar alguém? Não, você não pode mudar ninguém. Então, tem coisas que você não vai mudar naquela pessoa, mas você pode entender o que você alimenta para aquela pessoa causar aquilo em você. Isso aí é uma coisa que você pode dominar e pode tirar isso, né? Toda vez que eu faço isso, a minha esposa ou o meu amigo, meu colega de trabalho, ele reage desse jeito. Então, se eu elimino aquilo, eu não vou ter aquela reação. Ou pelo menos eu não vou dar estupim para ele estourar. Bem, mas no dia a dia, o que você pode fazer? De tempo em tempo, ou de parada em parada, onde você parar, dá uma parada, fecha os seus olhos. Só o fato de você parar, fechar os olhos, botar a mão no seu coração aqui, ó, e respirar devagar, profundamente. Quando você faz uma respiração, e aí você pode até começar a observar a sua respiração. Bota uma mão em cima do seu peito, outra na sua barriga e vê qual aumenta mais? É o peito que está mexendo mais ou é a barriga? Se for o peito, você já está respirando errado. Você vai cansar mais, você vai ficar mais estressado. Então a nossa respiração precisa ser abdominal, ou seja, eu encho a barriga e solto devagar. Isso vai liberar o parasimpático. Nós temos um sistema nervoso autônomo dentro de nós, simpático e parasimpático. O que é o simpático? O simpático é aquele da luta e fuga. É aquela situação onde você depara com um leão. Quando você depara com um leão, o que acontece? A sua pupila dilata, o seu coração começa a acelerar,
O sangue é desviado para o músculo porque você tem que tomar uma atitude. Você vai fugir do leão ou vai encarar o leão? Isso é o estresse. Nessa hora você não quer comer, nessa hora você não quer dormir, nessa hora você não quer nem fazer sexo. Porque você tem que tomar, é sobrevivência. Então tem muita gente que fica matando um leão ou encarando o leão de meia hora, de hora em hora. E isso a conta vai chegar. Por quê? O que vai ser liberado no seu corpo? Cortisol, adrenalina. Isso vai alterar sua glicemia, isso vai gerar alteração no seu pâncreas, isso vai gerar alteração na sua questão mental, no seu tranquilidade. Tudo isso vai afetar você. Então tem coisas que às vezes a gente precisa liberar, não carregar. Eu tenho um amigo que fala assim, você sabe por que uma criança de 1 ano anda? Porque ela já está pesada. Imagina você carregar alguém de 60, 70, 80 quilos na sua cabeça, no seu ombro, tentando resolver problema de todo mundo. Então tem coisas que a gente precisa abandonar na nossa vida, tem coisas que a gente pode, com essas técnicas simples de parar, respirar. Em alguns intervalos da nossa viagem é importante, o seu sono é importante, hidratar é muito importante. Às vezes, a falta de hidratação pode te dar uma sensação de fome, como se você estivesse com fome. Mas, na verdade, você não está com fome, você está com sede. Por quê? O centro da fome e o centro da sede é o mesmo lugar. Então, primeiro, sempre beba água, depois você vê, continua com fome? Aí você come alguma coisa. Isso também já vai ajudar nessa fase. Porque muitas vezes, quando você está no estresse, qual é a forma que você usa para fugir disso aí? Comendo. E aí você vai comer o quê? Carboidrato, porque é energia rápida. Só que isso vai trazer danos para você, vai te manter mais estressado ainda. Então, essas medidas, elas podem te ajudar de alguma forma para que você possa conduzir melhor a sua vida. Você tocou num ponto muito importante, porque quando você se liga ao Criador, se liga a Deus, você descobre quem você é. Tudo que você precisa entender sobre você, quem é você? Você nasceu para quê? Qual é o propósito da minha vida? Isso tudo não tem outro lugar do que quem sonhou com você. Eu gosto muito de um texto lá em Salmo 139 que fala assim, que ele escreveu uma história para você do começo ao fim, quando nada havia ainda. Então eu começo a entender, todos que nasceram, estão aqui ou estão me ouvindo, nasceram para cumprir um propósito, uma missão. Então, conectar com aquele que te criou te faz você entender quem você é, por que você está aqui. E, na verdade, você não é simplesmente um caminhoneiro, um trabalhador, um profissional de saúde, sei lá o que for. Você a sua missão não é ser essa profissão. A sua missão é, nessa profissão, fazer com que pessoas sejam transformadas, por exemplo. Então, quando você começa a entender isso, esse relacionamento, entender o seu sentido, e é interessante que eu sempre falo assim, lá em Apocalipse, diz que vão abrir 2 livros quando você estiver diante de Deus. E eu comecei a pensar sobre isso. O primeiro livro eu acabei de falar para você, uma história foi escrita para você antes de você nascer. E o segundo livro? É a história que você escreveu. A história que você escreveu, talvez quando você comparar esses 2 livros, você vai falar assim, poxa, mas essa história que eu escrevi é totalmente diferente dessa história que Deus escreveu para mim. Porque Ele te deu uma liberdade de escolha. Agora, quando a gente se conecta com Ele, a gente começa a entender e fazer sentido de quem nós somos, o porquê nós fazemos o que fazemos, o porquê nós estamos vivendo aqui. Aquelas perguntas existenciais que a gente tem, quem eu sou, o que eu vim fazer aqui, para onde eu vou, tudo isso você encontra em quem te criou. Então, conectar com Ele é algo importante. Você é algo importante na sua família. Você tem um papel importante, principalmente se você é um homem. O homem, ele tem o lugar de trazer segurança, de trazer direção para essa família. Então, a sua família espera por você. A sua família espera respostas em você. A sua família se sente protegida por você. Mesmo você estando distante, você está se importando com ela, você está ligando, você está falando com o filho, você está apoiando, você está ensinando, direcionando esse filho. Ele se sente guardado, protegido, mesmo que você esteja distante. Então, o ser humano,
ele precisa se sentir amado, ele precisa se sentir importante e ele precisa se sentir pertencendo a alguma coisa. Então essas três coisas você sempre tem que trabalhar dentro de você. Eu sou amado por alguém, eu sou importante para alguém e eu pertenço a um grupo de pessoas, a uma família. Isso é essencial e é essencial você entender isso em relação a Deus também na tua vida. Isso vai fazer com que você enfrente os desafios melhor, consiga romper as questões emocionais e saiba de uma coisa, muitas questões que são emocionais, a gente encontra a resposta no físico. Então, primeiro, eu tenho que descartar, tem algo que está faltando no meu organismo, que está me levando até essas sensações? Lembra que eu falei que o seu intestino, ele produz 90% da sua serotonina, 50% da sua dopamina, ou seja, os seus neurotransmissores que a gente acha que vão agir aqui no cérebro, muitos são produzidos no intestino. Então, se o meu intestino não está bem, meus neurotransmissores não vão estar bem e eu vou ter sintomas de ansiedade, depressão, né? Pensamento acelerado por deficiência de GABA. A GABA, por exemplo, é um freio do seu pensamento. Se o seu pensamento é muito acelerado, é porque está faltando algo. Então, muitas vezes, isso vai levar a questões emocionais? Vai achar que, por exemplo, não tem mais sentido, pessoas entrando em depressão. Usar antidepressivo é usar uma bengala para te segurar. Não é a solução. Eu preciso entender o que está por trás de tudo isso. Isso me faz lembrar o tempo da pandemia, onde que todo mundo teve que ficar em casa. E as pessoas com esse negócio de trabalhar para cá, trabalhar para lá, mal via um ao outro, né? E chegava em casa já à noite, ou já ia dormir, ou ia para a televisão, ou ia para alguma coisa, você não tinha tanto impacto até as pessoas estarem juntas, conviver mais tempo. E isso começou a mostrar algumas particularidades dessa família, algumas necessidades de trabalhar. E quando você vai viajar, e por mais que tenha toda essa questão emocional, de essa alegria, essa euforia do novo, né? Chega uma hora que aquilo que não está muito bem resolvido pode aparecer, né? Tem as preferências. Então, quando a gente sabe conduzir esses processos, e aí entra uma coisa muito importante que é a comunicação. Como você comunica, como você expressa, como você tem um olhar compassivo, empático em relação ao outro, ou seja, eu consigo ver o que está por trás daquilo, talvez daquela expressão, daquele tom de falar. A Bíblia tem um versículo que eu gosto muito. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Às vezes, alguém veio com uma palavra mais ríspida, talvez foi um filho, talvez foi a esposa. Se você responder no mesmo tom ou aumentar um pouquinho mais o tom, você vai ter uma contra-resposta talvez pior. E aí vem os conflitos, e aí vem talvez estragar a sua viagem, né? Porque as pessoas, então vamos embora, então vamos voltar para casa, né? E a gente vê várias situações difíceis em algumas famílias, porque o ponto principal dessa família é o quê? Diálogo, a forma como expressa. Então, às vezes a gente tem muito mais facilidade de falar dos outros, de falar de fatos, mas a gente tem muita dificuldade de falar de nós mesmos, de expressar o nosso sentimento. E às vezes numa comunicação, até entre casais, né, ou entre filhos, você precisa entender ou precisa se expressar não com uma forma de ataque ou de justificativa, mas pensa comigo, como seria diferente se numa situação qualquer você falasse assim, olha, nessa situação eu me senti assim. Quando você fala de você, você tirou a arma do outro. O outro não vai te atacar porque você não está falando do outro, você está falando de um sentimento teu. E talvez o outro, ao ouvir aquilo que você está dizendo, ele diga assim para você, poxa, eu não imaginava que essa situação te causou isso. E aí, você pode com isso talvez reconectar mais, porque um começou a compreender o que está dentro do teu coração. Então, uma das grandes formas que a gente usa para conectar essas pessoas, talvez, é se colocar no lugar do outro
expressar o que está dentro de você, e aí fica muito mais fácil a gente encontrar um caminho de reconexão. Eu costumo dizer que relacionamento, eu fiz uma fórmula matemática para relacionamento. E a fórmula é essa: R é igual a C vezes R mais A. Vou explicar essa fórmula. O primeiro R é relacionamento, é igual R, respeito, vezes C, que é confiança, mais A, que é admiração. Então, relacionamento é o respeito vezes a confiança mais a admiração. A gente pode ter vários relacionamentos na vida que a gente não admira, mas não pode haver relacionamentos sem respeito e sem confiança. Se o meu respeito por você é zero, eu não tenho relacionamento com você. Se a minha confiança por você é zero, eu não tenho relacionamento com você. Então, num relacionamento de casais ou familiar, essas duas coisas são importantes, respeito e confiança. Eu sei que tem alguém me esperando, eu sei que tem alguém que se importa comigo, eu sei que eu faço parte dessa família, eu sei que sou amado por essa família. E aí, o que eu estou pensando quando eu estou viajando? Poxa, como é que eles estão? Deixa eu mandar uma notícia, deixa eu perguntar algo, vamos abrir um vídeo para a gente conversar, para ver o que está acontecendo, né? Para a gente rir, contar uma história, talvez é um fato que aconteceu na estrada. Ou seja, você deixa a família envolver na sua história e você se envolve nessa família. Isso, de alguma forma, a tecnologia nos ajudou nisso, porque antigamente o máximo que você podia é parar em algum lugar e telefonar, mandar uma carta enquanto você estava viajando, né? Quem namorava então, né? Eu lembro do meu tempo que mandava uma carta uma semana, então chegava, demorava 3, 4 dias, aí o outro mandava e ficava essa coisa, porque não tinha hoje a tecnologia que a gente tem, mas hoje a gente tem. Então vamos aproximar, vamos manter e construir esse relacionamento com respeito, com confiança, né? Que vai fazer com que esse tempo possa passar de uma forma mais rápida, mais tranquila, né? Sem muito peso dentro da gente, né? Gente, a sua saúde importa. E talvez o maior investimento que você pode fazer é na sua saúde, né? A pergunta sempre vai ser o seguinte: você se vê fazendo o que você faz, comendo da maneira que você come, né? Vivendo a vida como você vive daqui 5 anos? Se a resposta for não, eu te convido a começar a criar uma nova estratégia, uma nova maneira, a buscar outros conhecimentos para que você possa, quando você chegar daqui 5 anos, você já está vivendo outra realidade, a realidade que você quer viver. Tudo na vida é uma construção. Na verdade, nenhuma doença, ela surge. Surgiu hipertensão, surgiu um diabetes, surgiu o câncer. Ele não surge, ele é construído. Dr. Laís diz assim, a doença vem a cavalo, mas a saúde volta a pé. Então eu preciso investir. Então invista na sua família, invista na sua saúde emocional, invista na sua saúde física, invista na sua saúde espiritual. Com isso, você vai se sentir inteiro, completo, pleno na sua vida, tá? Eu sou o Dr. Sérgio Reis, eu sou de São José dos Campos. A nossa rede social no Instagram, você pode entrar lá, @dr.sergioreis, e a gente pode mandar um direct, uma pergunta, a gente vai poder te esclarecer, tá? E estamos aqui à disposição para outros momentos a gente compartilhar e bater mais papo sobre saúde, um tema mais específico. E um forte abraço, uma boa viagem e siga em frente, obedeça os sinais do seu corpo. O seu corpo sempre está mandando sinais. Comece a ouvir seu corpo. Ele é um excelente orientador, tanto nas coisas muito boas para você, quanto nas coisas que podem te prejudicar. Um forte abraço. E aí, gostaram? Viram? Falei que o programa estava imperdível. Espero que as dicas do Dr. Sérgio Reis tenham feito você fazer uma reflexão de como você está cuidando da sua saúde física,
emocional, mental, né? Saúde mental hoje ela é primordial. Hoje as pessoas estão ficando doentes, trabalham arduamente, mas esquecem-se do mais importante, cuidar da saúde. O programa me ajudou e tenho certeza que ajudou a cada um de vocês. Continue conosco na Voz da Estrada, esperamos vocês nos próximos programas. E continue lá, deixe seu like, tá? Deixe seus comentários. Fique conosco e, como mencionou sempre, o programa Voz da Estrada é a minha, é a sua, é a nossa voz. Até mais, um abraço!